Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, realizada no último mês, apontou que 62,4% das famílias brasileiras encontram-se endividadas. Segundo economistas, para não ficar e até mesmo sair do vermelho, a adoção de novos hábitos financeiros é o primeiro passo. De acordo com especialistas, colocar as contas no papel, ou seja, organizar-se por meio de um planejamento, é a solução para sair dessa situação ou para evitá-la. A pessoa endividada precisa entender o tamanho e o perfil da dívida, bem como conversar com as pessoas que fazem parte dela. No caso da família, por exemplo, deve-se expor a situação aos filhos, pois eles devem compreender que, no momento, estão atravessando uma dificuldade financeira. Vale lembrar que, para quem pretende assumir uma dívida, neste momento econômico, é fundamental ter cautela, estudar a questão e, principalmente, levar em consideração que, quanto menor o tempo de endividamento, melhor. Para falar sobre esse assunto, Redação BH News recebe Everson Moraes, consultor financeiro. Boa noite, Everson. Tudo bem? Tudo bem. Olha, nós temos crise econômica, recessão, desemprego aumentando, inflação. Qual é o caminho para a pessoa sair do vermelho com tanta dificuldade? Primeira coisa que a gente indica é que a pessoa tenha cautela e calma nessa hora. A gente tem observado que muitas pessoas, até por estar atravessando um problema financeiro, costuma até ter problemas também de saúde. Gastrite, dorme mal e gastrite, perde a fome, problemas psicológicos e tudo. Então, a primeira coisa é ter cautela e entender o seguinte: ele não é o primeiro e nem vai ser o último. Então, hoje a gente vê um cenário muito complicado com relação a essa questão do endividamento. O segundo ponto é você externar essa situação, chamar a família, comunicar a esposa, os filhos, porque muitas vezes, acontece muito com os homens principalmente, acha que estar endividado passa uma imagem de não ter vencido, né? Ter fracassado. E não é esse o caminho. Vai para o bar, enche a cara, Exatamente. Briga em casa quando chega. Perfeito. Começa a arrumar artifícios para poder esconder aquela situação e as pessoas muitas vezes ficam preocupadas, não sabem o que está acontecendo. Então, é externar isso, chamar a esposa, os filhos, as pessoas que fazem parte daquela convivência, explicar, olha, nesse momento a gente está atravessando um período um pouco nebuloso e tentar negociar com os filhos, com a esposa, evitar alguns gastos necessários e aí toda a família se comprometer a melhorar a situação financeira. Isso tanto no caso da esposa, caso também esteja endividado, ou no caso dos homens. Uma outra situação, diante desse cenário, é sempre bom colocar no papel o volume de dívida. Quanto eu devo? Isso é interessante você saber. Quanto eu devo hoje no curto prazo, no médio prazo e até no longo prazo. E, Everson, quais dívidas devem ser priorizadas, se é que tem uma maneira de escolher, né? Não, tem sim. Tem dívida menos ruim e melhor, não sei se existe isso, né? A grande preocupação é com as necessidades básicas. Então, por exemplo, você tem contas da empresa de fornecimento de energia elétrica, está atrasado. Você sabe que se você não pagar, vai te cortar a energia. Então, isso é prioridade. A questão da água, muitas vezes até o telefone. Então, primeiro as necessidades básicas têm que ser atendidas. A questão de separar, reservar o recurso para alimentação. Então, isso é atividade básica. Então, esse tipo de dívida eu tenho que estar atento a ela. As outras eu tenho que procurar negociar. E essa negociação, por que é interessante estar anotando? Primeiro, para saber o perfil dessa dívida, o volume desse capital que está sendo endividado. Procurar os credores e falar, olha, eu quero te pagar, estou passando por um momento difícil, como nós podemos resolver? E o principal, toda e qualquer negociação tem que ser feita dentro de uma possibilidade que você consiga pagar. Porque muitas vezes não adianta você negociar e simplesmente jogar a dívida para frente, se você continua sem ter um valor para poder quitar aquela dívida. E procurar os bancos, os famosos papagaios bancários, para quitar essas dívidas é um bom caminho? Sim, muitas vezes até trocar. Exemplo, a gente sabe que os juros do cartão de crédito, do cheque especial, é um giro altíssimo. E você pode trocar isso por um crédito pessoal, que é um juro bem menor. Então você pode estar negociando para poder pagar o cheque especial, o cartão de crédito, faz uma única dívida, parcela essa dívida em parcelas que caibam no seu orçamento, pode até alongar essas parcelas, e você volta a dormir tranquilo, com uma dívida menor, com juros menor,
não uma dívida menor, uma dívida mais controlada, com juros menor e que você conseguiu parcelar de formas que você não vai ter que sacrificar a sua família para poder fazer aquele pagamento e o credor também vai receber o recurso. E quais tipos de negócios de risco devem ser evitados no momento nesse momento de a pessoa ficar no vermelho? A gente tem que ter uma cautela com relação a essa questão do gasto, porque eu falo que é uma ciranda ao contrário. Você cria um ambiente onde as pessoas começam a ficar desconfiadas, então as pessoas param de gastar. Todo mundo reservando o dinheiro para uma eventual situação. Só que essa reserva, você diminui o consumo, consequentemente, se não consome, o comércio não vende, a indústria não produz, e aí começa a gerar todo um processo excessivo. Diante de um gasto, é sempre bom você refletir o seguinte: se eu vou fazer um comprometimento da minha renda por longo prazo, eu tenho uma garantia desse emprego por longo prazo? Será que se eu fizer hoje um financiamento de um automóvel por 5 anos, o meu emprego vai ser garantido por 5 anos? Então eu tenho que começar a pensar na situação em que eu estou vivendo atualmente, até para assumir esse compromisso. Se eu tenho a tranquilidade que eu vou ficar trabalhando, o local onde eu estou trabalhando não corre nenhum risco, é uma atividade que, dependendo da crise, ela está passando por uma situação tranquila, então eu posso ir lá e fazer esse financiamento e assumir o compromisso. Mas é um momento de cautela, é um momento de discutir, colocar no papel, verificar a situação, caso eu perca o emprego, como que eu faço para poder quitar essa dívida. Então, é um momento de cautela, mas não quer dizer que não tenha que gastar. Não, é gastar com tranquilidade, gastar com consciência. Muito obrigado, Everson. Até uma próxima oportunidade. Okay. E o Redação BH News vai para um intervalo e volta já já.